no Facebook, falando sobre essa questão da vida sexual do casal depois que tem filhos. E aí eu vi algumas respostas, eu falei, não, a gente tem que conversar sobre isso. E é um tema bem interessante, mas bem intenso também. Porque falar de sexualidade ainda hoje, ainda que seja com pessoas casadas, é um tabu. As pessoas têm dificuldade de olhar para essa questão da sexualidade, principalmente quando a gente liga isso à maternidade ou paternidade. Aí mesmo que o negócio desanda. Porque tem aí uma questão de e aí como é que vai ser, como é que eu vou conseguir lidar? E as pessoas preferem não falar sobre isso. E as pessoas, todo mundo tem uma questão com essa relação da sexualidade, mesmo sendo casado ou não. Então, qual é a realidade disso? É que a gente precisa falar. Quanto mais a gente fala, menos problema sobre isso vai acontecer. Então, se eu me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou Graziele Gomes, sou psicóloga e terapeuta, sou palestrante, sou professora, trabalho também com atendimento de casais, tenho especialidade em relacionamento e sexualidade e coloco isso sempre como uma pauta muito importante, porque a sexualidade, ela movimenta muitas coisas na nossa vida, e sexualidade tem a ver primeiro com a pessoa, depois com o casal. Então é importante a gente olhar para essa questão, percebendo a amplitude que é de falar de sexo, porque as pessoas ainda têm muita barreira em falar sobre sexo. Mas vamos entender o seguinte, um casal, né, que tem um filho, pode ser um casal casado ou um casal de namorados, ou enfim, não faz muita diferença nesse sentido. Mas quando é casado, a situação fica ainda mais complexa, né? Ai, gente, desculpa, tô meio gripadinha. Saúde. Obrigada. Então, quando a gente fala a questão da chegada dos filhos, a gente percebe sempre que tem uma fragilidade. E por que a gente percebe essa fragilidade? Porque as pessoas não conversam sobre isso antes da criança nascer. Isso só se torna uma pauta depois que a criança nasce. Então, se esse casal tivesse colocado isso em pauta, até mesmo antes da gravidez, teria sido mais tranquilo quando a situação acontecesse. E aí, depois que o leite já está derramado, é muito mais difícil a gente conseguir lidar do que a gente se preparar antes do leite derramar, né? Mas falar sobre sexualidade, eu até coloquei algumas perguntas lá no Instagram quando eu fiz a divulgação, que você é casada, tem filhos e faz sexo? As pessoas às vezes até acham graça, né? Quando a gente fala, pelo amor de Deus, isso é coisa de namorado, casado faz sexo quando dá, casado tem que agendar no calendário o dia que vai fazer sexo. E quando tem filho, pior ainda. Então, eu botei umas perguntas que eu acho importante, mas eu queria colocar para vocês o que vocês postaram, que foi muito legal. Qual é a frequência sexual desse casal? Porque às vezes a gente passa por isso sem olhar para isso. E não dá para não olhar para a sexualidade quando a gente está falando de casamento. Porque senão vira uma relação só de amigos. O que diferencia, na verdade, a sexualidade do casal e uma amizade é essa questão. Se um casal é só amigo, ele é só amigo, ele não transa. Se um casal tem uma vida sexual, ele é um casal. Aí a gente está falando de homem e de mulher, a gente está falando de parceiros sexuais, a gente está falando de amantes, e a gente está falando também de namorados. Porque o casal precisa namorar. Ah, mas como a gente vai ter tempo para namorar? Porque a gente tem os filhos, porque os filhos são uma grande questão, porque a rotina teve que mudar por conta dos filhos. E a gente tem que olhar para esse relacionamento independente da criança. Se não tivesse a criança, como estaria? Porque às vezes é muito fácil usar a criança como um escudo, né? A mulher já não estava muito satisfeita, o homem já não estava muito afim, e aí vem o filho é um excelente escudo. Não, agora tem a criança, a gente tem que dar atenção para a criança. E aí vai usando essa criança como escudo, e esse relacionamento vai indo água abaixo. Por quê?
a sexualidade, ela une o casal. Não só por uma questão física, mas por uma questão emocional, por uma questão de proximidades. Então, quando você olha para esse relacionamento, o que você vê? Tira a criança do relacionamento. Imagina hoje que vocês não têm filhos. Qual é a questão de vocês em relação ao sexo? Ah, porque dorme tarde, porque não tem horário para acordar, porque a criança não tem horário para comer. E aí a gente entra numa outra questão. Criança precisa ter rotina.